Boa noite, iniciando a live desta terça-feira, dia 24 de maio. Hoje a gente vai receber o Dr. Jorge Alberto Araújo, estamos aguardando a presença dele. Ele que vai nos falar sobre a instrução processual por vídeo. O Dr. Jorge é associado do IARGS, também juiz titular da Quinta Vara do Trabalho de Porto Alegre. Estou aguardando então a entrada dele, do Dr. Jorge, da Terezinha, de todos vocês para assistirem. Olá, Terezinha, boa noite, bem-vinda. Me confirma se tu me ouve, por favor. Eu vou pedir licença um minutinho. Vou pegar aqui o meu outro celular para poder falar com a Terezinha. Oi, Ritinha, tudo bem? Boa noite, Dr. Jorge. Vamos já chamar o Dr. Jorge para participar. Vamos ver aqui. Chamando então, vamos com Jorge. Ouve sim, tá perfeito, Terezinha. Oi, doutor, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem, tudo vai? jóia? Tudo Um abraço para a Terezinha também, que está nos acompanhando. Muito obrigada, eu acho que eu tô muito baixinha aqui, vamos ver. Ah, agora sim, acho que agora tá melhor. Tudo bem, doutor Jorge? Como tudo vamos? jóia, tudo excelente. Cada dia é melhor, graças a Deus, né? Pandemia indo embora, as coisas se normalizando, tá tudo voltando excelente. Assim um pouquinho ao lugar, né? Exato. Mas a gente vai falar hoje sobre a instrução processual por vídeo. Isso ainda é um reflexo da pandemia, né, doutor Jorge? Eu acho que é um passo adiante que a gente deu. Oi? Eu já estou começando a live, não li seu currículo, não falei nada. Não, mas eu acho que a live também a gente tem que ser mais informal também, mas fique à vontade. Hoje a gente teve um acontecimento muito triste. Pela manhã faleceu uma associada do Instituto, a doutora Líbia Suzana. Foi assim uma coisa inesperada, ela faleceu de repente, então eu tenho uma nota para ler e tal, peço desculpas então ao doutor Jorge, já lhe cortei o início da live, eu preciso fazer esse protocolo para depois a gente poder falar então do assunto de hoje, certo? Antes de ler o seu currículo, então peço licenças, vou ler a nota que foi feita pelo Instituto dos Advogados. Então, nota de falecimento da associada doutora Líbia Suzana Garcia da Silva. O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, com grande pesar, comunica o falecimento da associada doutora Líbia Suzana Garcia da Silva, hoje, 24 de maio de 2022. A doutora Líbia integrava o quadro social do IARGS desde outubro de 2020, com participação ativa nas atividades do Instituto. Nossas sinceras condolências aos familiares e amigos. O velório terá início amanhã, pelas 6 da manhã, no Centro Ecumênico João 23. E o sepultamento ocorrerá às 11 horas na Capela 7. Bom, após então essa nota de pesar e de falecimento da doutora Líbia, nós pensamos se faríamos ou não a live e conversando com a doutora Sulamita, ela me disse, vamos fazer. Até porque a doutora Líbia era uma pessoa muito ativa, muito atuante em todas as áreas que ela procurava ocupar. Então, fazemos essa live, sim, como modo de atuação e de melhorar a nossa sociedade, buscando sempre o conhecimento jurídico. Bom, agora eu faço uma breve leitura do currículo do Dr. Jorge, que todo mundo já lhe conhece. Dr. Jorge é associado do IARGS, é juiz titular da Quinta Vara do Trabalho de Porto Alegre, é mestre em teoria da argumentação, com vários certificados internacionais em gestão de crises e continuidade do negócio, pelo MIT, de Massachusetts, eu nunca sei falar, Massachusetts. Eu acho que nem eles sabem falar Massachusetts. Por Yale e Cambridge, é isso? Então, agora sim a gente vai começar a nossa live sobre a instrução processual por vídeo. Este ainda é um reflexo da pandemia, é isso, doutor Jorge? Pois é o que a gente estava colocando, né? Eu acho que a pandemia nos pegou em um momento que a gente já estava
preparado, se encaminhando para essas audiências por vídeo, né? Então, eu me lembro que eu estava em 2017, 2018, eu estava no Sejusc, né? Eu estava atuando no Sejusc até 2019, e nós tínhamos já as audiências, conciliações por videoconferência. E eu achava aquilo um horror, porque a gente não ouvia, não entendia, e daí não dava sinal, e, não, né? E daí tinha que ligar microfone, desligar microfone, né? E eu achava aquilo horroroso. Mas já estava ali, né, o equipamento, né, os canais, então a gente, por sorte, né, nós conseguimos, nesse momento, já passar para, né, no momento do isolamento, né, do lockdown, do distanciamento social, nós conseguimos, né, logo passar para as audiências que alguns chamam de virtual, né, mas não é virtual porque ela é real, né? O virtual é aquilo que não é real. Realidade virtual é uma coisa que a gente simula a realidade. A audiência ela é real, só que ela é por videoconferência ou telepresencial, né? E daí tem uma diferençazinha que falam ali. Mas eu sei que uma é por vídeo dentro da justiça, outra é por vídeo, né, nos escritórios. Então, eu nunca consigo diferenciar, mas eu sei que tem essa uma diferença diferenciação. que é meio irrelevante até, mas em todo caso, né, quem gosta dessas tecnicidades acaba usando. Mas então nós tínhamos isso. Eu acredito que num caminho normal a gente ia levar, perdão, a gente ia levar uns 10, 15 anos para começar a implementar isso mais concretamente, mas, né, o progresso às vezes decorre de algumas dessas crises, né? Então, essa crise nos trouxe então pro computador, para frente do computador, pro ambiente digital, né? E olha só, tinha uma proposta também, o pessoal já tinha interesse, inclusive a OAB já tinha consultado o nosso tribunal na gestão da presidente Vânia, né, que eu era juiz auxiliar do Sejusc dela, tinha nos consultado para ver a possibilidade de gravar as audiências, né? Aquelas questões de, né, às vezes tem algum incidente, a testemunha falou isso, o advogado falou aquilo, o juiz falou aquele outro, né? Então já havia essa ideia, essa sugestão, esse projeto de se gravar as audiências, mas a OAB estava... Não sei se chegou a ir muito adiante, mas a OAB nos consultou, né, para ver qual seria a viabilidade, daí a gente ficou em dúvida como seria a questão de assistência técnica, né, de manutenção desses equipamentos e tudo, e aí acabou não indo adiante. Né? Mas, né, agora, com a audiência digital, a gente tem, inclusive, a gravação, inclusive a concretização também de um outro passo importante, que é exatamente a gravação das audiências. Né? Então, a gente teve uma evolução muito além do imaginado. E com essas vicissitudes, né, que a gente tem visto, né, o pessoal tem... o direito é uma área, né, uma matéria, é uma ciência conservadora, né? As pessoas têm dificuldades em relação à mudança, né? E nós temos tido muitas mudanças nos últimos tempos, né? É verdade. Quando eu estudei na faculdade, ainda tinha um pouquinho lá pela década de 80, tinha um pouquinho a discussão até da sentença datilografada, né? Eu me lembro que a gente, pelo menos na faculdade, a gente aprendia que quando começou a máquina datilográfica, até eu tinha algumas decisões das revistas dos tribunais dizendo que o juiz não poderia datilografar despacho ou decisão, porque isso era uma coisa tão pessoal dele que tinha que ter até a letrinha dele ali né, para mostrar aquela emanação. Então, houve anulação de sentenças. Punho. Houve anulação de sentenças que não foram feitas de próprio punho. Né? Depois se passa, né, para uma evolução. E hoje em dia nós temos agora, né, a famigerada, dizendo, né, mas a questão relativa à instrução, né, a oitiva Sim. de partes e testemunhas através do vídeo.
Aí, Perfeito. Eu pessoal, vou lhe interromper antes da gente fique à começar, então, vontade. na instrução, porque eu tenho alguns. Primeiro, destacar a presença do Dr. Marco Aurélio Melo de Oliveira, Marco Aurélio Oliveira, que entrou agora. A doutora Mariana Koch, que também está nos assistindo, e a doutora Sulamita, que já colocou saudação ao juiz Jorge Alberto e a Ana Amélia. Depois ela coloca uma boa noite a todos que nos assistem, saúda ao juiz Jorge, doutor Jorge Alberto Araújo, e a todos que nos assistem, agradecendo a valiosa participação e audiência. Depois, doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira, e a Terezinha, vamos ver se tem mais alguém aqui, não. São essas aí as presenças mesmo que eu queria destacar. Muito obrigado, doutora Sulamita, sempre muito gentil, né, em me convidar mais uma vez. Me sinto muito honrado e prestigiado de participar aqui desse canal importante e principalmente de ser assistido pela doutora Sulamita. E um abraço também para o doutor Marco Aurélio, para a Terezinha, que eu já mandei, né, Neta Cavalli, né, que está entrando agora, né, todos sintam-se abraçados e efusivamente saudados, né? Inclusive eu tenho dito, e às vezes quando apesar de eu estar fazendo audiência por vídeo e pretender continuar fazendo audiência por vídeo, eu estou todo dia lá na justiça, né? Então às vezes eu encontro algum advogado mais antigo e tal, eu digo assim, doutor, deixa eu lhe dar um abraço, né? Porque é verdade. O término da pandemia a gente só sente através do contato social. Agora está tendo uma nova onda e tal, mas eu acho que eu já tenho como por superado, né? Claro, temos que continuar tendo cuidado, máscara, álcool gel e tal, mas eu já tenho por superado, acho que a gente já passou essa fase negra da nossa história, né? E agora a gente tem mais que se abraçar e aproveitar com certeza. O contato social novamente. O convívio social, coisa boa, né? Conviver assim ao vivo com as pessoas é bom. Mas também temos essas nossas tecnologias que ajudaram muito e eu acho que seguem ajudando e a gente vai seguir utilizando, que são as lives, as audiências, essas por videoconferência, várias coisas que vieram para ficar. Assim como as sentenças datilografadas um dia vieram para Exatamente. Mas então, daí, seguindo para a instrução. Daí eu queria colocar algumas coisas, né? A gente tem, então, na audiência por vídeo, né, nós temos a grande vantagem da gravação, né? Então, inclusive, já tem regras. É mesmo uma vantagem. Já tem regras que estabelecem, inclusive. Diria. Exatamente, tem regras que estabelecem, inclusive, que não é necessário mais o registro escrito dos depoimentos. Né? Então, né, teve uma Sim, não precisa degravar aquela audiência, né? Que antes tinha isso aí também. Tem essas duas situações, né? Nós tivemos uma experiência na 30ª vara, isso já ainda na década passada, nós tivemos uma experiência das audiências gravadas e degravadas, né? Então, era gravado com fita, era degravado, mas isso não se revelou muito útil, não se revelou muito produtivo, porque acabava dando um trabalho maior e o funcionário, o servidor que vai degravar, ele acaba tendo uma dificuldade de saber exatamente, né? A degravação ela tem que ser uma reprodução autêntica do que está sendo falado. Né? Fiel, isso. Autêntica não, fiel do que está sendo falado. E é difícil, né? É difícil e às vezes inútil, né? Eu sou um que às vezes eu vejo alguma legenda de algum texto, de algum documento, né, que a gente pega para fazer legenda automática, e daí eu vejo que eu repito 3 vezes a mesma palavra. Né? É verdade. Então, daí acaba não tendo um conteúdo. E depois, é uma diferença muito grande entre a palavra escrita e a palavra falada. Né? Com certeza. Porque, às vezes, uma ênfase que a gente coloca, uma hesitação na palavra, né, no falar, no depor, no trazer uma informação, é diferente numa acusação criminal, por exemplo, assim, foi ele, sim. Foi ele, ou assim, foi ele, né? Sim. Né? Então, é diferente mesmo. É uma coisa que eu chamo até do feedback emocional, né? Então a gente tem uma possibilidade, né? E isso eu abordo um pouco mais no meu curso, né? De
durante o interrogatório, né, durante a apresentação das perguntas, que eu chamo de entrevista, né, durante a apresentação das perguntas, o entrevistador, o interrogador, né, o juiz ou o advogado, tentar observar as reações emocionais do entrevistado, né, do interrogado. Né? Então, ele vai saber ali, né, se a pergunta, o efeito que a pergunta causou, como essa pergunta repercutiu na testemunha, e isso também vai trazendo para ele, vai dando orientações, né, ele vai se orientando ou vai tendo ideias em relação à estratégia do depoimento. Né, como que ele vai tomar aquele depoimento, como que ele vai continuar aquele depoimento a partir de certas reações do entrevistado, né, do interrogado. Né? Então, o interrogado ficou... respondeu hesitante, não respondeu com muita certeza, ou pelo contrário, às vezes nós vemos testemunhas, às vezes a testemunha da outra parte, né, a parte tá questionando, está fazendo que eu chamo contra-interrogatório, né? Tem dois tipos de interrogatório, né? O interrogatório que a gente faz para as testemunhas que são as amistosas, né? As testemunhas trazidas pela parte, e o contra-interrogatório, que é aquele interrogatório que é feito para a testemunha da outra parte ou para a parte contrária. Né? Então, nesse interrogatório, eu vou tentar demonstrar contradição, vou tentar demonstrar algum defeito no depoimento. E, né, em alguma circunstância, se eu analisando, né, eu como interrogador, estou analisando, estou vendo que o depoimento está muito bem construído, está muito bem informado, talvez estrategicamente seja o momento de eu parar de perguntar, né, e não dar mais munição para o inimigo. Né? Daqui a pouco eu vou trazer informações, né, involuntariamente, eu vou trazer informações que podem ser favoráveis para o inimigo. Então, para o inimigo, para a parte contrária, né? Inimigo, o modo de dizer aqui é para a gente entender mais ou menos. Sim, para o outro lado, para a parte que está no outro lado da litigância. Exatamente. E daí eu trago também outras questões, né? Em primeiro lugar, eu entendo que é irreversível, né? Eu entendo que é muito difícil a gente voltar atrás nisso, né? Voltar as audiências como eram antes. Vai continuar havendo audiências? Vai. Tem colegas que preferem fazer as audiências presenciais. Né? Tem colegas que estão fazendo, preferem fazer. Tem advogados que preferem que sejam feitas dessa forma, mas eu acredito que, né, as audiências por vídeo vão continuar. Eu, por exemplo, eu faço praticamente só por vídeo. Amanhã eu vou ter audiências mistas. Como sempre, eu vou estar na justiça, mas eu vou fazer no meu gabinete, né? E vou estar à disposição das partes, como estou sempre à disposição das partes. Né? Isso é que importa, né? O juiz não pode sumir, né, doutor Jorge? Acho que é isso, não, tem que estar ali. Isso. Exatamente. Que eu acho que não, e a gente consegue, a partir daí, a gente consegue estar mais presente, né? Porque a gente está ali, a gente está gravando, a gente fica mais tranquilo que a audiência está sendo gravada. Né? Então, eu sou um também que eu gosto de colocar a termo o depoimento, então eu vou registrando, eu mesmo, não é nem minha secretária me assessora. Sim. Mas eu vou tomando o depoimento e vou registrando, né? Exatamente até para ver a minha impressão naquele momento, que, né, o que eu vou registrar vai ser o mais importante, mas a parte tem o vídeo gravado. Né? Então, a parte tem a opção ainda de analisar e eventualmente demonstrar que não era aquilo, ou que não era daquela forma. Né? Sim, então, ou tal palavra não foi dita, alguma coisa assim. Exatamente. Tem algumas questões que são importantes da gente colocar, por exemplo, né, a questão do próprio cenário da audiência. Né? Então, tem algumas questões, né? Como se faz isso, como se participa, como se fica, né, na audiência. Seria regra de etiqueta? Não, aí não pode chamar isso numa audiência. Eu até anotei aqui um dress code, né, um código de vestimenta, né, que é importante, né, ter uma vestimenta sóbria, pelo menos, né, não digo que precise estar de paletó e gravata. Eu acredito que nos tribunais superiores estão exigindo ainda
paletó e gravata. Eu dispenso isso, eu mesmo não compareço de paletó e gravata, geralmente. Né? Mas né, um mínimo, Sim, né? Não que dá para ser mostre o deitado, não respeito dá para àquele ser ato deitado que na tá. rede, que nem teve aquela Pois história é, daquele de advogado, né? biquíni, sei Tem que lá, ser uma né? coisa. E é importante também, né? Eu já vi, já aconteceu comigo, do advogado tá fazendo, participando de 2 audiências ao mesmo tempo. Não, né? Ah, isso A gente tem complica que, também. né? Vamos combinar. É uma solenidade e a pessoa está designada para fazer aquela audiência, né? Ela está Sim, envolvida naquela audiência porque participar da audiência não é uma faculdade das partes, né? É uma imposição da cidadania, né? A pessoa sim, como cidadão, né? A gente tem algumas obrigações, uma delas é comparecer em na audiência. Então não é audiência. uma faculdade. Então às vezes acontece já. Hoje em dia não tem acontecido mais comigo, por exemplo. Mas, por exemplo, um empreiteiro tinha uma audiência, ia participar por vídeo, daí ele foi lá para o meio da obra dele e estava sem internet. Eu digo assim, não, parece só um pouquinho. Tu não pode ir para um lugar que não tem Ah, internet. Né? Tu não tem a liberdade de ir para um lugar que não tem internet. Tu está sim, comprometido, tu sabe o horário que tu tem audiência. Nesse momento, tu vai ter que estar num lugar que tem internet. Se tu não tem internet, né, no local onde tu vai, né, então tu não vai para aquele lugar, fica no local sim, onde tem. Né? Claro, sim. pode, né, Se pode, eu não ocorrer vejo algum problema, bom, aí é diferente. exatamente, não vejo motivo de fazer, às vezes, no carro, né? A pessoa, às vezes, tem Ah, e as pessoas fazem, é. trabalha numa empresa mais barulhenta e tal, pede licença, vai para o estacionamento, faz no carro, né? Eu acho que não tem problema nenhum, né? Vai a um lugar que tem silêncio, né? Sim, sem Ah, estar andando no carro, né? Porque às vezes fazem aí. E eu exatamente. entendi que era assim, não, no carro. Não, claro, faz no carro Não, porque é um não, lugar não. reservado, tá? Tudo bem. Exatamente, Mas exatamente. É. não andando de carro ou dirigindo, porque eu acho que as pessoas Não, nem, não. nem tá prestando atenção, parece, não, né? Outra coisa também, a Pelo que câmera tem que ficar falaram. parada, né? Aquela câmera sacudindo, aquilo às Rod- vezes quem está prestando atenção às vezes fica até enjoado de ver aquela, né? Aquilo parece Sim, a filmagem da Bruxa de Blair, né? Aquela coisa tremida assim. Não, câmera parada, né? Não precisa ter um. Eu tenho aqui sim, não precisa ter aqueles a apoios, não biblioteca precisa ser atrás, isso, mas né? deixa encostadinha na alguma coisa para poder assistir, né? Outra coisa importante, né? Enquadramento, né? Quem está participando da audiência ele tem que estar dentro do quadro Sim, tem que tem que aparecer. estar visível na tela, pelo menos o rosto, né? Sim, E tem acontecido, acontece com frequência, às vezes, o cliente do advogado vai, né, não vai participar no escritório, e mais uma testemunha. Essas 3 pessoas, o cliente, o advogado e a testemunha, elas têm que estar ao mesmo tempo na tela. Né? Não pode, né, sim, sair fora da tela. Sair fora da tela é sair da sala. Né? Então, tá. então tem que desligar a câmera também, tem que pedir licença para desligar a câmera. Eu peço licença para desligar a câmera. Em algumas ocasiões, né, eu vou pegar um café, Sim, sim. enquanto qualifico uma testemunha e tal, eu peço licença, né, aviso, olha, eu vou desligar a câmera, qualquer coisa vocês podem me chamar, né? Desligar o microfone também, né? Quando não está falando, desliga o Quando não microfone tá para não pegar falando, sim. sons de fora sem necessidade. Né? Ter cuidado também com o cenário, né, dentro de casa, né? De preferência voltado para uma parede, né? Não voltado para um Sim, para não local onde mostrar o tenha movimento, ambiente para não todo. externo, para Sim, não prejudicar a intimidade da família, né? Dar o sim. mínimo possível de invasão. Então são coisas que a gente tem que ver. Eu fiz uma entrevista com, com o Ricardo Ventura, que ele é um, um estudioso da linguagem corporal, e ele falou, inclusive, de questões do cenário, né? O que tem atrás da pessoa, né? Às vezes pode. Daí ele até falou do meu cenário aqui, que eu botei meus livros aqui, aliás, eu botei na frente dos livros para não me preocupar. Ele disse, não, olha só, quem tem livros, né, vai dar uma aparência, né? Vai dar uma ideia mais intelectual. Sim, Quem de tem outras coisas. intelectual, sim. Né? Então tem, Mais culto. então tem essa questão. E vai ter também a pessoa que bota aquela armação de livro ali, mas né, não tem nada de mal isso, né? A pessoa está Sim, fazendo um cenário para né, não para não preservar a mostrar a sua sua intimidade, casa. né? Não tem problema nenhum fazer aquilo. Eu não gosto muito, mas eu não tenho uma opinião formada em relação a isso.
daquela coisa que faz Tá. desfocar Sim, o o fundo. Aquilo atrás, ali né? eu não me agrada muito, né? Não, eu não tenho Sim. assim uma decisão sobre isso, né? Às vezes vem com, né, com aquela imagem desfocada, eu fico. Eu vou lhe confessar que eu já usei a desfocada para disfarçar assim que eu estava sentada, que ficava uma bagunça atrás de mim, eu já usei. Pois é, Mas sim, fica sim. estranho, né? É a mesma coisa usar uma tela também, né? O desfocado ou com uma tela que fica, Isso, tem aquelas né? troca Um o cenário fundo, né? virtual aí não sei como é que se diz também. É meio estranho, né? Eu acho, para esse tipo de ato formal. Acho que não é, não sei, ainda acho que é melhor uma parede branca do que qualquer outra coisa, né? Que seja. É, Mas mas também claro, a gente não entende tem, que né? a gente entende que no momento da pandemia nós tínhamos essas restrições, mas agora já está na hora do pessoal começar, né, a adquirir equipamentos de melhor qualidade, Isso que eu ia lhe né, dizer, eu a acho que a ter. gente já teve tempo assim para aprender, né, doutor Jorge, para saber mexer melhor nos equipamentos, para saber se posicionar na frente da tela do computador, do celular, para ver isso aí, né, o que vai aparecer atrás e tal. Acho que deu já para aprender, não tem mais muito desculpa, ou será que ainda tem? É, pois é, esses dias, mais lá para trás, um advogado até brigou comigo. Ele disse, doutora, a senhora tinha que ter testado antes, né? Pega, né? Sim, Faz, conversa com a cliente, ó, nós vamos fazer a reunião vai ser pelo Meet, vai ser pelo Zoom. Vamos instalar o Zoom, vamos instalar o Meet, vamos ver como é que funciona, vamos nos né? preparar, isso. Vamos conversar, né? Daí chega no dia da problema. Ah, pois é, mas bom, né, podia ter testado. Eu mesmo me proponho, né? Eu digo assim, não, os advogados pode, o link agora é fixo, né? O mesmo link sempre do Sim, Zoom tá no site. O advogado pode, a audiência é pública, pode entrar um pouquinho antes, né? Pedir para, sim, ó, doutor, eu só para queria aqui ver como é que tá, se eu tá conseguir conectar, funcionando, se, né, se o sim. som tá bem, se tá ouvindo bem. Né? Então é uma preocupação que todos têm que ter, né? De ter Claro um bom contato, uma que boa conexão. antigamente a gente tinha preocupação de chegar só no horário, agora a gente tem que ter mais essa preocupação, mas é verdade, né? Um compromisso que a gente Exatamente. tem que. Queria destacar a presença do Dr. Alfredo Engler, também associado do IARDS, que está nos assistindo, desembargador, e acho que é ele. Eu não conheço mais o Gilberto, quem mais está aqui? Teixeira, Juliano Silveira, bem-vindos a todos que estão nos Bem-vindos a assistindo. todos. Eu tenho dificuldade de ficar acompanhando. Não sei se tem alguma pergunta, algum Não, comentário. acho Daí, que se tiver. pergunta não. A Daniel Zalewski, Ricardo Hofmeister, Alice Guiardil, José Roberto Almeida, Silvio Henriques, Tati Pessoa, Sintam-se todos Daniel. abraçados, então. Um grande Isso. abraço a todos. Porque também se eu ficar listando todo mundo que está entrando aí não dá. Aí vou passar a live inteira interrompendo. Não, mas não Bom, tem a problema. É um gente estava prazer. O pessoal, listando. e o pessoal gosta, né? O pessoal, quando acompanha, gosta de ser saudado, né? Até porque se é Sim, live, se é ao vivo, né? Então o pessoal gosta de ter claro, um contato. prestigiado, né? Exatamente. Bom, eu ia perguntar isso, tá? Que a gente então já deu tempo de aprender, né, a se comportar, não sei se é assim que se pode falar, mas também de usar as ferramentas, as tecnologias, de treinar, de buscar uma boa, até para que flua bem e que a audiência atinja todos os objetivos. Olha, Exatamente. seu Gilberto está colocando. Boa noite, parabéns aos amigos do IARGS. Grato pelo registro da presença, olha aí. Ah, tá certo, senhor Roberto. Muito bem-vindo. Uma outra questão que é importante, né, que às Sim, vezes dá uma certa discussão não, mas né, é a questão das partes estarem no escritório do advogado. isso eu queria Né? saber também, como é que funciona. Essa é uma outra questão que acaba, às vezes, dando alguma dúvida, principalmente em audiência não, mas na verdade, Ana Amélia, a maior parte das dúvidas que o pessoal tem fora da sala de audiência. Geralmente, sala de audiência,
na sala de audiência por vídeo, online, né? As coisas são bem tranquilas, assim, muito. Eu tô para dizer que tem menos incidentes na audiência online, na audiência por vídeo, do que na audiência presencial. Né? Até porque, né, como a gente vai assistir de novo, por exemplo, alguma coisa da pessoa tá recebendo instruções, tá lendo alguma coisa, dá para perceber pela linguagem corporal. Agora ele né? colocou então eu aqui, consigo. ó. Desculpa, o seu Gilberto é Gilberto Souza dos Santos do TRT4. Ah, é Agora ele se apresentou, meu colega desembargador, claro. olha só. Isso, olha aí. Muito honrado com o meu colega me prestigiando. É assim que tá no nome, como é que se diz eu não sei como é nickname, que é, né, que a gente chamava, o endereço do Instagram. O nickname ali, o perfil. Bem-vindo, desembargador, que vergonha, e eu, seu Gilberto, mano. Não, mas se identifica como seu Gilberto. Que bom que o senhor está nos assistindo. Passe a assistir. Vou dar dei até uma curtida, dei um coraçãozinho pro comentário dele. Tá. Mas isso aqui eu queria saber. Então, presença... É bem tranquilo, a pessoa pode estar no escritório de advogado, do advogado, ou no mesmo ambiente, não tem problema isso aí. Até a testemunha que o senhor mencionou, como é que fica a testemunha? A parte ela vai participar da audiência normalmente, inclusive eu considero, né, tem muitos colegas, muitos advogados que às vezes pedem a aplicação do CPC em relação a que uma das partes não ouça o depoimento da outra. Eu acredito, eu entendo que a CLT é expressa em relação a isso e que não há vedação, e eu acho muito melhor que as partes ouçam os depoimentos uma da outra, porque às vezes acabam concordando assim, não, a coisa era assim mesmo, né? Ou os pontos de divergência vêm ali, né? Então, para mim, não faz diferença. Então, não tem problema. As partes, né, para mim, no meu entendimento, ficam presentes, né? Se for o caso, se for entendimento do colega, né, ele vai desconectar a parte ou manda para a sala de espera para não acompanhar o depoimento, assim. Ou se tiver no escritório do advogado, né, vai para outra sala. Né? A questão, né, que o pessoal diz, mas pode estar ouvindo, pode estar escutando, assim, né, nós temos que atuar com ética e boa-fé. Né? Então, os advogados, geralmente, os advogados que trabalham comigo, eu nunca vi nenhum, né, violar nenhum princípio ético. Então, a parte está presente, se for sair, a parte vai sair. E testemunhas geralmente ficam em uma outra sala, né, e daí são chamados para lá, ou às vezes até um outro terminal. Eu acho, né, eu falei aquela história de enquadramento, eu entendo que o ideal seria, né, se as testemunhas vão participar dali, que elas tivessem um terminal para elas, ou pelo menos uma câmera maior, assim, uma câmera não, uma distância maior, que possa enquadrar melhor. Né? Então, falta isso ainda nos escritórios, né? Claro, isso já é uma reforma um pouco mais essa já é uma... Né? Colocar no escritório, né? Então, local para as partes. Assim, Exatamente. A pessoa já tem que estar no outro nível, aí não é só saber se... Mas também funciona muito bem a participação por celular. Né? As testemunhas geralmente participam por celular, funciona muito bem. As pessoas estão acostumadas, né, a falar. Eu tive uma situação que a testemunha não participava, não ligou o celular, aparecia, e daí eu orientava ela para ligar o microfone e tal, e eu vi que ela estava de má vontade, sabe? Quando fica assim, Então, esse vai ter que vir presencialmente, porque o que eu vou fazer? Não posso nem... Vou dar uma voz de prisão. O senhor está preso, o senhor se dirige com uma... Né? Então, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, claro. Não tem o que fazer, daí... E ele tem o direito dele também, não gostar, não lidar com tecnologia. Mas, geralmente, né, 99% das pessoas, mesmo as mais humildes, já teve gente analfabeta e tal, sempre tem um parente, um sobrinho, uma neta, né? E tal, que ajuda, né? E tem essa enorme facilidade, né? Eu digo, né, advogados mesmo de Porto Alegre, mesmo ali da Praia de Belas, o cara, né, para comparecer numa audiência vai perder
né, o turno inteiro, né? Se a Claro, audiência no meio da tarde, vai perder o turno inteiro. sim, Hoje é em a dia, tarde liga o inteira. computador, abre a sala, né? Quando começa a ouvir os barulhos ali, já sabe que Tu começou a vai. audiência Sim. dele e daí ele está Mas presente. pode estar Então, trabalhando antes, né? É mais prático, é muito mais prático. Isso não resta exatamente. dúvidas, não resta dúvidas. E eu acho assim também, acho que as pessoas têm curiosidade de como funciona. Então, por mais que tenham dificuldades e tal, elas querem saber como é que é aquilo. Elas têm interesse em participar. Eu acho que é isso também, o interesse, a curiosidade fala mais alto do que assim, a má vontade, ou a não Não, querer. e o acesso, né? Quando a nossa Constituição fala em acesso à justiça, né? O acesso à Sim, justiça que isso nos proporcionou, porque hoje em dia a pessoa foi morar na Europa. Tem muita gente que está indo para Portugal, para Alemanha, né? Para Israel. A pessoa está lá, participa pode da sua audiência, participar. normalmente testemunhas também. Esses dias, onde é que era da Tailândia? Ouvi uma testemunha na Tailândia, como eu estou falando contigo aqui, que tu deve estar aqui em Porto Alegre, né? Eu É, não, eu falei com não a estou na testemunha na Tailândia, eu estou Tailândia. em Porto Alegre. Pois é, eu O falei máximo que como eu eu vou é estou o falando contigo, Laranjal não ali em tinha nem Pelotas. diferença de tempo, né? Aquele delay que a gente fala, não, né? Nada, Era perfeito, automático. né? Né? Sim, Então imagina, né, a custos, né? qualidade do Tudo. depoimento que ela tem, o que nós faríamos? Ou ela não ia ouvir, ou não ia apresentar aquela testemunha, É, ou a testemunha ia ter que programar um dia que ela viesse aqui, ou daí é praticamente impossível, nunca vi uma rogatória, né? Que uma acho que rogatória não. eu tenho que É, mandar para o Ministério das Relações Exteriores, tudo sim, traduzido para tailandês, nem sei se existe idioma tailandês, né? não sei também. Tudo Deve traduzido ter para algum. tailandês ou para o idioma que eles falam lá, né? Sim, ia morar 20 um juiz anos para isso completamente acontecer. diferente. Imagina a pobre da brasileira que está lá na Tailândia, né? Tem dificuldade. Sim, A gente às não vezes está entender as numa outra perguntas. cidade do Brasil, a gente já fica meio assim com as autoridades e tal. Né? E a É, pessoa de um outro país vai ter que ir lá prestar depoimento, né? Daqui a pouco sai presa ainda, não sabe nem por quê. sim, sim, é. Né? Não tem Então, né, porquê. ampliou muito o nosso acesso à As justiça. possibilidades, sim, sim, com certeza. Aqui nós só estamos vendo as vantagens. Agora eu quero saber se tem alguma desvantagem. Eu sei Olha, que o eu, senhor eu é sou um eu, entusiasta da eu tecnologia, sou dos novos suspeito para conhecimentos. falar Sim, isso, né? Não, o que acontece, né? Geralmente quando a gente discute alguma coisa ou fala de uma novidade, as pessoas têm o costume de apresentar exceção. Ah, mas e se acontece de ser um processo muito complexo, muitas testemunhas? Cara, se for uma coisa muito diferente, muito fora disso, a gente vai fazer diferente. Né? Como a gente sempre sim. fez. A gente sempre fez diferente, coisas diferentes. Né? Ou que Se requerem é uma uma grande necessidade audiência, se é especial. alguma. Né, a Justiça Comum vive fazendo audiências júri em clube ou em igreja, porque Sim, é um júri diferente, de repercussão, vai ter muita gente assistindo, vai ter. Né, então, as coisas que são diferentes, elas devem ser tratadas de forma diferente. Né, então, é. né, não tem problema nenhum ser diferente, né, e ela vai ser tratada de forma diferente. Agora, o que a gente tem que ver, o que a gente tem que ter soluções é para o ordinário. Né? E para Pro nós dia o a dia. ordinário Sim, está funcionando muito. Né? Tem muitas coisas ordinárias. Então, eu comecei fazendo tentativa de conciliação, depois a claro. inicial para tentar, né, fazer um acordo ou sanear o processo. Daí a gente evoluiu para a instrução, né? E me parece que está muito bom. Eu já fiz, Consegue eu já fiz até funcionar. uma tentativa de fazer uma sentença gravada. Né? Então eu fiz, Tá. foi anulada a minha sentença, foi Não tem anulada a minha sentença, problema, não mas eu acho que desista. ela estava perfeita. Eu acredito que ela estava perfeita. Né? Até eu discuto com meu colega, que também é entusiasta, o Max, né? E daí esses dias eu estava dizendo assim, tá, e uma procuração? Uma procuração Pois é. oral. Não parece que uma procuração oral ela vai ser muito mais substancial do que uma procuração escrita? Né? Porque a Sim, procuração é assim,
olha, eu estou aqui designando o meu procurador, o fulano de tal, e ele pode dar quitação, receber, pagar, né? Aquelas coisas tudo que o pessoal fala. Sim, Né? Ele é sim. meu procurador. Ou uma coisa escrita ali que a gente não sabe nem se o cara leu, nem se o cara, né, se o cara leu, se ele entendeu, se ele, né, então, foi lá, reconheceu a firma, né, por semelhança, não foi por autenticidade, não foi por... Então, né, uma Não foi procuração, ele falando, tá gravado uma ainda, né? procuração oral, né, é muito mais, uma declaração oral vai ser muito mais fidedigna do que uma O procuração nosso escrita. Né? fiel, né, a nossa fiel audiência, o nosso fiel ouvinte, o desembargador Gilberto está colocando que a sua sentença foi anulada injustamente. Tá certo. Não, eu acho que foi, mas faz parte, né? Mas é isso aí, a modernidade, tá, tudo demora um tempo a ser aceito, tá? O senhor fez certo, tem que tentar, a gente tenta, é tentativa e Exatamente, erro. exatamente. E de tanto tentar, tanto, às vezes as coisas vão se concretizando. Tem que ser. Mas eu acho, sim, uma coisa que o senhor falou lá no início, se não fosse a pandemia, não fosse a necessidade, porque foi uma necessidade premente, ia ser 10, 15 anos para ser implementado esse tipo de audiência, né? No mínimo. É só ver o processo eletrônico, né? Que nós tivemos meio a forceps e até hoje não é bom, né? É melhor do que no começo, mas não é nenhuma maravilha. Não é o ideal ainda. Ele não o nosso processo eletrônico, ele mais ou menos reproduz o que era o processo escrito, né? Sim. Não sei nem se com vantagens. Né? Nós tínhamos, né, tinha uma perspectiva ou expectativa muito melhor em relação ao processo eletrônico. Né? Por exemplo, não sei se tu advoga no seu trabalho, né? Mas pouco, mas eu tenho uma noção do PJE. Acho horrível. Não, nós temos assim, por exemplo. Melhorou, mas é difícil. Não, e às vezes a nova versão é pior do que a anterior. Mas, por exemplo, nós trabalhamos muito, né, com horas extras, com jornada, sim, controle de jornada. Sim. O controle de jornada em todas as empresas, eu acho que até em trabalhador doméstico, ele é eletrônico. Né? Então a pessoa bate o cartão ponto, ou tem registro biométrico, né, e tal. E aquilo ali gera dados eletrônicos. Daí, quando tem um processo trabalhista, o que acontece? O empregador vai lá, imprime aqueles dados eletrônicos, escaneia aqueles dados eletrônicos e coloca no processo. Assim, não existe uma coisa mais insana do que isso. Eu não sei quem é que fez isso. O que deveria ser? Não, tu tem os dados eletrônicos, tu exporta eles para uma base, né? E daí a gente vai poder trabalhar com aqueles dados da mesma forma que estão. Então eu vou dizer assim, eu vou fazer um comando assim, me diz quantas vezes trabalhou 1 hora a mais, me diz quantas vezes, ou me diz quantos minutos trabalhou, quantos segundos trabalhou. Aí teria tudo isso, né? Se é eletrônico, se é a produção eletrônica. Mas não, né? Daí a gente trabalha com processos digitalizados. Né? Exatamente. Só digitalizado, não. Mas será que daria para exportar o programa para dentro do PJE? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não, tem que ter uma... por exemplo, outra situação. Planta de prédio. Sim, de um edifício, de um prédio, isso, tá? Né? Pega e exporta aquela planta eletrônica, que hoje em dia tem em AutoCAD, não sei o quê. Sim. Exporta aquela planta eletrônica e vai abrir para ver aquela planta no... Não, a gente vai digitalizar, a gente vai imprimir, depois vai digitalizar aquele documento para colocar nos autos. Não tem sentido. Né? Mas é que eu acho que é isso, a gente não consegue colocar sem ser em PDF, né? Tem formas de documento. Pois é. Sim. É difícil. Não. Isso é outra live. Vamos voltar para as audiências, que é mais... Não quero saber de processo. Daí eu fiz aqui, Ana Amélia, algumas questões relativas ao interrogatório propriamente. Né? Então, perfeito. Vamos lá, que já são 15 para as 8. Pois é, não. Então vamos falar rapidinho. Sabe que eu gosto do interrogatório, meu livro é sobre interrogatório, eu trabalho com interrogatório, então essa é a minha casa. Né? Então,
Vamos lá. O que que eu digo? Né? No momento que a gente vai tomar um depoimento, a gente tem que conhecer, né? Tem que saber exatamente o que a gente vai obter, qual informação, né? Tipo, eu tô aqui, né? Eu fiz um papelzinho, fiz um roteiro, né? Por quê? Porque eu sei qual é o tema, né? Eu sei o que a gente vai ter que falar, então eu fiz um roteiro mais ou menos do que eu vou abranger aqui, né? Então eu tenho esse roteiro, né? O advogado também. O advogado ele tem que estar, né? Ele tem que no momento que ele está fazendo, que ele está entrevistando o cliente dele, né? Ou entrevistando ou o autor ou o réu, quando ele está entrevistando, ele já tem que ir desenhando o que vai ser a audiência. A audiência é o momento mais importante do processo. Né? Na audiência ele ganha ou perde o processo. Né? Então, ele tem que desenhar. Então o advogado tem que, a primeira questão, né, saber o que ele tem que provar. Né? Ele tem que saber o que ele está pedindo, saber o que o outro está dizendo e saber dentro disso o que ele tem que provar. Então tem que ter essa estratégia de interrogatório. E daí eu falei lá no começo sobre feedback emocional. Né? Então tem que saber perceber também o interrogado. Né? Tem que perceber. E uma dica muito simples para perceber o interrogado é ver como ele responde às perguntas iniciais. Né? Qual é seu nome? Sim. Qual é seu endereço? Qual é seu telefone? Né? Qual é o seu e-mail? É amigo, é inimigo, porque ele está recuperando informações que ele tem na mente. Claro. Ele tá procurando informações que são verdadeiras e que ele tem na mente. Então eu posso, nesse momento, né, em psicologia, o pessoal fala, né, quando eu tô estudando um indivíduo, né, um animal, uma pessoa, quando eu estou estudando o indivíduo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver a linha de base dele. Então, como ele reage normalmente, como ele age normalmente. Né? Então, é como ele responde essas perguntas. Daí depois, né, quando eu for fazer perguntas que sejam de fato importantes para o processo, eu vou conseguir perceber se a reação dele mudou. Né? Então, outra questão importante, né? Essas perguntas básicas, né, as perguntas introdutórias são geralmente feitas pelo juiz. Né? O juiz, às vezes, faz outras perguntas também em relação ao mérito. Mas uma coisa que as pessoas não fazem, principalmente no contra-interrogatório, que seria a oportunidade para fazer, são as perguntas sobre a credibilidade. Porque o que o advogado faz, geralmente? Ele faz perguntas, ele alega uma contradita. Né? Então, ele não conhece a testemunha, ele nunca ouviu falar sobre da testemunha, ele conhece a testemunha ali e ele invoca a contradita. Mas a contradita, ela é algo que eu tenho que conhecer. Né? Porque a contradita tem até instrução sobre o contradito, tem prova sobre o contradito. Então não é tecnicamente correto apresentar a contradita se eu não sei de nenhuma informação. Então, e daí os advogados dizem, não, doutor, mas como é... O momento para perguntar vai ser outro, né? Porque geralmente a contradita é da testemunha trazida pela parte contrária, né? Mas o advogado que quer contraditar é o que vai perguntar depois. Então ele não pode antecipar esse interrogatório, ele tem que interrogar no momento dele. E nesse momento dele, sim, daí ele vai fazer perguntas referentes à credibilidade da testemunha. E ele pode e deve fazer perguntas da credibilidade. Então ele vai perguntar o endereço, vai perguntar se são vizinhos. Né? Se ele tiver alguma informação, né, e daí ele vai obter essa informação ou alguma desconfiança, ele pode perguntar se é parente, se é aquelas relações que não são consideradas parentes, se é cunhado, se é genro, sim, se é sogro, né, ou se é namorado do filho, né, namorada da filha, errei. Namorado da filha, namorada do filho. Sim. Então, né, essas coisas que não é parente, tá, mas ele mora na casa dela porque é namorado. Sim. Né? Então, essas situações podem ser perguntadas no momento adequado, como credibilidade. Né? E daí Sim. a gente vai já usando aquele conhecimento que a gente usou lá na linha de base e percebendo como vai vindo essa resposta. Né? E claro, às vezes não tem problema de credibilidade de testemunha. A gente não consegue desacreditar a testemunha com essas perguntas. Então a gente vai para o mérito. Né? E no mérito, né? E no mérito também, eu estou falando de contra-interrogatório, né? Quando a gente pergunta para a testemunha da parte contrária.
E no mérito também, eu tenho que cuidar, porque essa testemunha que eu vou ouvir, eu tenho que cuidar qual o efeito que ela está trazendo para o processo. Porque se é uma testemunha que sabe tudo muito bem, se ela está muito tranquila, se ela está dando informações que parecem úteis para o juiz, talvez não seja interessante fazer esse interrogatório. Né? Não, o advogado, claro, o advogado tem que atuar de boa fé, mas também não tem que entregar o jogo para o outro. Ele não tem que fazer a prova da outra parte. Claro. Então tem que cuidar isso. E eu vejo que é muito frequente o advogado, né, fazer perguntas que a outra parte não tinha feito e colaborando com a outra parte em relação a isso. Então tem que cuidar isso. E a outra coisa que não entregar também, o ouro. Exatamente. Outra coisa que eu digo também é o famoso interrogatório por força bruta, né? Que o advogado ele não sabe nem o que ele tem que provar. Mas daí ele pega e faz uma lista de perguntas e ele faz todas aquelas perguntas que a força bruta é uma forma de que eles chamam os hackers, né? Quando querem entrar num site, eles usam várias senhas e ficam tentando todas aquelas senhas para conseguir abrir. Então, na verdade, eles não sabem a senha, eles não sabem onde eles querem chegar. Alguma vai abrir. Exatamente. E eles acreditam que alguma vai abrir, mas pode também ter um efeito contrário, né? Então, esse tipo de situação, a pessoa tem que estar muito ligado em relação a isso. E, finalmente, né, que eu estava colocando então, nas questões de mérito, né? Então, daí fazer uma entrevista estrategicamente organizada, né? Que eu chamo de o funil de perguntas. Como é que é esse funil de perguntas? Eu vou fazer perguntas direcionadas para a parte, né? Eu vou obter informações a partir de perguntas que mais ou menos eu saiba a resposta e que eu já tenha e que eu consiga direcionar para alguma coisa. E às vezes os advogados dizem, mas eu estou fazendo um depoimento rápido aqui para não lhe incomodar. Assim, não é incomodar, né? Fazer prova, atuar como advogado na defesa do interesse do cliente nunca é incomodar, né? Mas às vezes, né, se não está tendo um efeito útil, acaba sendo prejudicial. E eu dou um exemplo, tá no meu livro também, que é o interrogatório de estudante. Então, em algumas circunstâncias, a gente tem aquela questão que o reclamante, né, informa que trabalhava todo dia até às 10 da noite. Mas daí oi para a doutora Stephanie. Certo. Doutora Stephanie, mas daí eu, como advogado, que eu sou diligente, eu descobri que esse reclamante, que disse que trabalhava até às 10 da noite, durante uma boa parte do contrato, ele estudou e fez, né, e se formou num curso noturno. Daí o que acontece geralmente? Como é que fazem o interrogatório? O senhor disse que estudava que o senhor trabalhava até às 10 da noite? Mas o senhor não estudou? Eu estudei, mas daí eu podia abonar a falta. Então, o que foi? Tentou ir muito rápido, tentou abreviar, acaba ele tendo uma saída. O que a gente faz? A gente tem que ir pelas beiradas. Assim. Não, o senhor disse que o senhor trabalhava até às 10 da noite? Sim. Mas o senhor trabalhava todos os dias? Sim. De segunda a sexta? Sim. Tá, mas o senhor, nesse período, o senhor não chegou a estudar? Estudei. E o senhor não era um bom aluno? Eu era um aluno excelente. Então, como é que o senhor conseguiu se formar se o número se a frequência exigida era 75%? Então, daí, né, a gente conduz ele, embreta ele, como a gente diz, né, para não ter uma própria. Porque senão a gente larga a armadilha, mas já larga a boia. Né? A gente já larga... Então, tem que. Mas isso o que é? Isso é preparo, é estudo, né, para o direcionamento para uma informação importante. Então, esse tipo de coisa. E isso a gente consegue muito mais fácil gravando. A gente está. Sim, isso assim como o pessoal que está assistindo nossa live aqui, né? Agora achou alguma coisa interessante, vai gravar, vai salvar a live, né? Vai compartilhar com os amigos também. Lembrando que as lives ficam salvas aqui no nosso canal do Instagram e também no canal do YouTube do IARGS. Olha só, então amanhã, né, pode assistir no YouTube. Amanhã e daí, né, todo mundo pode assistir. E o desembargador Gilberto colocou que é sempre bom ouvir o juiz Jorge Araújo. Muito obrigado. Bondade do desembargador.
Isso, então, lembra? As lives ficam salvas no Instagram e no YouTube. E o IARG está cada vez mais digital. Já com 3.394 seguidores no Instagram, 3.230 no Face, 554 no Twitter e 934 no YouTube. Eu lembro que a gente começou, acho que com 2 pessoas no YouTube, arrecadamos bastante seguidores. Fico tão contente. Doutor Jorge, eu tenho ainda que lembrar que na quinta-feira a gente vai ter live com a mediação da Terezinha Tarcitano e a nossa convidada será a doutora Daniela Klein, ela que é a diretora do Departamento de Direito Internacional do Instituto, e elas vão falar sobre vistos de trabalho para os Estados Unidos. Olhem que interessante. Se eu não me engano, a doutora Daniela está residindo nos Estados Unidos. Então, essa live vai ser internacional, a próxima quinta. Imperdível. Também temos, hoje foi postado no site do IARGS, o artigo do doutor Marcos Vinícius Antunes, que fala sobre 2 jantares e certas surpresas, Pontes de Miranda. Os artigos do Dr. Marco Vinícius sempre são enigmáticos, os títulos, que é para a gente ter vontade e curiosidade de ler. Estamos nos aproximando das 20 horas, então gostaria que o senhor terminasse assim esse assunto super bom que a gente falou hoje de uma forma leve, descontraída, mas sempre com uma didática e profundidade nos argumentos aqui expostos. Perfeito, então, eu reitero, né, que a gente falou que é uma realidade que está posta, né, a nossa audiência por vídeo, né, a gente tem que começar a se preparar, né, quem não se preparou ainda, se preparar, né, e se adequar, se adequar, se estruturar às audiências por isso, vídeo, né? Então, formação, preparo do advogado é sempre importante e é um desafio novo para nós, né? Vai acontecer, tá. nós temos muitas vantagens em relação a isso, eu não vejo nenhuma ou quase nenhuma desvantagem, né? E convido, né? Antigamente eu convidava, o pessoal ia porque não tinha muitos, né? O pessoal, muita gente assistiu às minhas audiências, muitos colegas até assistiram às minhas audiências, que eu fui um dos primeiros a fazer, então eu convidava e dizia assim. Mas, né, ainda assim, quem quiser assistir às minhas audiências, acompanhar as audiências, ou precisar de alguma ajuda para configurar equipamento e tal, eu na Quinta Vara estou sempre à disposição, né? E também agora que já podemos, pode vir lá tomar um cafezinho comigo. Tomar um cafezinho, essa é a parte melhor. Isso. Eu vou lá tomar um cafezinho. Excelente, excelente. A Rica Ilha Moreira está colocando. Muito bom ouvir o Dr. Jorge Araújo. Parabéns. É o doutor Ricardo Ilha Moreira. Doutor Ricardo, perdão. Olha aí, eu sabia que eu ia falar. Um grande abraço, Ricardo. Doutor Ricardo, perdão. Não, é que bem-vindo à live, obrigada por participar. Agora vou acertar. Silvana Guedes, essa está mais fácil. Boa noite, ótima live. Ana Amélia, então, agradeço mais uma vez, agradeço a doutora Sulamita, que está aqui até agora nos assistindo. Está colocando, aprendi muito, uma nova realidade. Tá bom. E o pessoal que tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, pode me mandar direct no Instagram, pode comentar, perfeito, que eu estou sempre à disposição. Tá bem? Tá certo. Doutor Jorge, muito, muito obrigada. Como sempre, excelente a live. Já fica, claro, o convite para uma próxima. Aí nós vamos falar do processo eletrônico, quem sabe? Tá bem. Esse tá bem, é mais difícil. Muito obrigada. A Stefani também tá me dando... A Stephanie, parabéns. Boa noite. Isso. Muito obrigada a todos pela participação, pela audiência. Até quinta-feira com a Terezinha e a doutora Daniela Klein. Uma boa noite a todos. Eu vou desligar e já desligo de todos, tá certo, doutor? Tchau. Boa noite.